Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aula nós vamos falar um pouquinho agora da unidade 2, né, sobre o método de custeio por absorção. Aí eu vou apresentar aqui a disciplina, falar um pouquinho com vocês, conversar, explicar, né, usando aqui a própria apostila de vocês, tá bom? Então, o que consiste o método de custeio por absorção? É, ele nada mais é do que alocar todos os custos aos produtos fabricados. Na unidade 1, nós aprendemos a classificar os tipos, né? Classificar os gastos em custos, despesas, investimentos, né? Perdas. Agora, nós vamos separar só os custos e trabalhar com eles no custeio dos produtos, tá bom? E aí temos o método de custeio por absorção. Tem outros métodos? Existem outros métodos, sim. Nós vamos trabalhar também, temos custeio variável, custeio ABC e custeio de absorção por departamentalização, que será o próximo, nós vamos ver. Mas inicialmente vamos começar aqui pelo custeio por absorção, tá bom? E aí, para simplificar, para vocês entenderem o que o custeio faz e onde é que entra os custos, as despesas, perdas, receitas, tem esse esquema aqui de custeio por absorção. Eu vou tentar explicar aqui para vocês compreenderem melhor. É, Como nós vimos, vamos separar aqui. A primeira coisa que vocês devem fazer, separar os custos, as despesas, perdas e receitas. O custo, ele entra no custeio. E o que seria o custeio? O custeio seria esse processo aqui, ó. Essa parte aqui onde eu estou andando com o mouse. Então, ó, os custos, nós vamos classificar os custos em indiretos e diretos. Os diretos, eles são custos diretos porque já estão alocados a cada produto. Não precisa fazer nenhuma estimativa de rateio, lembram? Já tem uma medida objetiva. Então, eles são só alocados aos produtos. Nessa produção aqui, tem a produção do produto X e do produto Y. Então, você tem um custo aqui, por exemplo, de matéria-prima, que, exemplo aqui, R$ 1.000 para X e R$ 2.000 para Y. Não precisa fazer rateio, porque você tem uma medida objetiva. Agora, você tem os custos indiretos, por exemplo, de energia. Você não sabe o quanto que gasta de energia para o produto X e Y. Você tem a conta total de energia. Mas aí você vai ter que passar por um processo de rateio para mensurar isso, uma estimativa, né? E aí alocar parte do custo de energia ao produto X e parte ao produto Y. Aqui acontece a produção do produto, né? Onde você coloca os custos, né? Aciona os custos no processo fabril e produz o produto. No caso aqui, o produto X e o produto Y. Produzido esses produtos concluídos, eles vão para o estoque de produtos acabados. Tudo bem? E o estoque de produtos não acabados? Eles ficam aqui ainda no processo fabril, está aqui no meio, porque ainda vão ser concluídos, tá bom? Então, quando vai para o estoque de produtos acabados, esse aqui é o estoque de produtos disponível já para a venda da empresa, né? Neste caso aqui, uma indústria. Então, ó, aqui nós já temos o produto disponível para venda e aqui encerra então o processo produtivo, o custeio ele encerra aqui, tá bom? Porque aqui você já vai saber quanto que custou cada produto, X e Y. E as despesas, perdas, receitas, onde é que entram? Entram lá na apuração do resultado. Quando você vende esse produto, lembra? Aí você tem um custo do produto vendido. Qual é o custo do produto vendido? É o valor de produção desses produtos. E aí você vai jogar isso no resultado, o custo, a receita alcançada, que é o valor de venda desses produtos, e aí você vai também diminuir das despesas e das perdas, que você vai ter o resultado da empresa. E aí você vai trabalhar com todos os gastos e a receita da empresa. Entenderam? Então, ó, o custo você usa só no custeio. E as despesas, perdas e receitas? Elas vão entrar depois lá para a apuração do resultado da empresa para saber se ela teve lucro ou prejuízo. Tudo bem? É, então, eu tentei aqui aplicar aqui, elaborar alguns passos para vocês, para facilitar, para vocês resolverem essas atividades. O primeiro passo deve-se então classificar os gastos, custos, despesas e perdas, separando os custos para ser tratados no custeio. O segundo passo, os custos diretos, por possuírem uma medida de consumo objetiva, são alocados diretamente aos produtos. Simples, né? Os Terceiro passo, os custos indiretos, por não possuir uma medida de consumo objetiva, precisam passar primeiro por um rateio, onde, utilizando uma medida de consumo por estimativa, os custos são rateados e alocados aos produtos da forma mais justa possível, que é
que é essa parte aqui, ó. Entendeu? Então, ó, identificou os custos no primeiro passo. O segundo passo, os custos diretos já alocam aos produtos. E o terceiro passo, os custos indiretos, você vai fazer um rateio para determinar a parcela do custo indireto para cada produto. Quarto passo, com a conclusão do processo de produção, no caso, do produto, todos os custos, diretos e indiretos, são alocados aos produtos, e esses produtos são finalizados e saem do setor de produção, constituindo o estoque de produtos disponíveis para venda. Vale ressaltar que o valor de registro desses produtos no estoque é o seu próprio custo de produção, tá bem? Então, ó, e aqui ainda a gente conclui aquele esquema, o custeio praticamente encerra aqui, tá bom? Eu trouxe também, no custeio por absorção, algumas vantagens e desvantagens, entendeu? Que eu coloquei aqui, vocês podem ler. O processo produtivo encerra na conclusão da fabricação do produto, com uma destinação para o estoque de produtos disponíveis para venda. Por fim, com a venda do produto, ocorre o custo do produto vendido, que é tratado juntamente com a receita e as despesas e as perdas do período na apuração do resultado, que é essa parte aqui final, ó, que não é custeio, mas é como ocorre aqui numa empresa para encontrar o seu resultado. O custeio por absorção pode ser realizado levando em conta os departamentos de produção da empresa ou centro de custos. Então é o seguinte, é o que nós vamos ver lá no próximo capítulo, é o custeio por absorção por departamentalização. Na unidade 3 nós vamos ver. E o que seria isso? Ou centro de custos. Nada mais é, gente, é uma unidade dentro de uma organização que geralmente pode ser projetos ou departamentos de uma empresa. Utilizando o centro de custo, é possível agrupar as receitas, custos, despesas de cada unidade da empresa, possibilitando analisar a empresa por partes, identificando o resultado de cada centro e dividindo as responsabilidades. O que quer dizer isso? Eu trouxe um exemplo aqui como se fosse uma faculdade, onde o centro de custos seria os cursos, no caso de administração e ciências contábeis. Então, os gestores, eles poderiam identificar os custos só do curso de administração e as receitas para saber o resultado do custo de administração, tratando como um centro de custo, e o resultado do centro de ciências contábeis. Para saber os custos, através dos custos e receitas, eles saberiam o resultado do curso de ciências contábeis. Então, a gente poderia trabalhar assim, ao invés de trabalhar como um todo, entendeu? Assim você consegue atribuir mais responsabilidade para cada centro, né? Porque eles vão ter que desempenhar um papel melhor para mostrar mais resultado. E você também acaba identificando alguns gargalos também. Aí, tem as vantagens e desvantagens aqui desse processo. Eu gostaria que vocês lessem essa parte, tá? Leem, façam mais pesquisa. Isso aqui, é claro, é um material de apoio. Tentem pesquisar mais aí e vamos discutir lá também nos fóruns, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo de método de custeio para absorção, que é da empresa Joca Móveis. E outro exemplo, também trouxe dois, na verdade. Um da empresa Joca Móveis e o outro da SP Sucos. Eu vou começar aqui com a Joca Móveis para vocês entenderem como é que é feito o custeio. Não é muito complexo, vamos tentar aqui, eu vou tentar explicar para vocês. E aí vocês também tirem as dúvidas lá nos fóruns, tá bom? Que aí eu vou respondendo, ou os próprios colegas também respondem. Vamos tentar usar um fórum apenas. Por exemplo, um fórum para caso J Móveis. Depois a gente para todo mundo ir perguntando ali e ir sanando as dúvidas de todos, de uma vez só, tá bom? Então vamos lá. A Joca Móveis produz dois tipos de produtos, mesas e cadeiras. No mês de janeiro de 2020, a empresa conseguiu produzir 300 unidades de mesa e 1.200 unidades de cadeira, e para isso foram necessários consumir os seguintes itens. Ele apresenta aqui os custos, os itens, né? Matéria-prima das mesas consumiram 120 mil, matéria-prima das cadeiras 144, mão de obra das mesas 80, mão de obra das cadeiras 100, aluguel da fábrica 50 e energia da fábrica 80 mil. Totalizando então, total de custos, 574 mil. O que nós temos que fazer? Vamos descobrir desses 574 mil, o que deve ser alocado para produzir 300 unidades de mesas e qual é a parcela alocada para produzir gasta, né, para produzir 1.200 unidades de cadeiras, tá bom? E aí tem outros dados de fabricação que não precisam ser financeiros, tá, gente? Esses dados vão dar suporte
para a gente poder ratear os custos indiretos, tá bem? Então, se você for numa empresa, você que vai ter que concluir esses dados, encontrar esses dados através de observação. Isso é com o tempo, vocês vão ganhando ali a malícia e vão conseguindo identificar, tá bom? Aqui é só exemplo. Então, ele fala ainda o seguinte, ó, a fábrica possui uma área de 1.000 metros quadrados, sendo que foi verificada que 60% desse espaço é ocupado pela produção de mesas e o restante pela produção de cadeiras. São necessárias 2 horas máquinas para produzir uma mesa e 1 hora máquina para produzir uma cadeira. E aí ele pede o quê? Calcule o total de cada linha de produção, custo total, e o custo unitário de cada produto. Aí eu procurei responder esse exercício usando os passos para vocês conseguirem identificar, tá bom? Então, ó, o primeiro passo é identificar quais são os custos. Neste caso, tudo ali é custo, porque a própria tabela fala que é custo, né? Não deixa despesa aqui, não. No segundo passo, agora a gente vai identificar quais são os custos diretos. Então, custo direto aqui. Esse aqui já fala que é das mesas, então é um custo direto das mesas. A matéria-prima das cadeiras, então é um custo direto das cadeiras. A mão de obra da mesa é um custo direto da mesa. A mão de obra das cadeiras é um custo direto das cadeiras. Agora, então, esses quatro primeiros custos são custos diretos. O aluguel da fábrica, energia elétrica da fábrica, são custos indiretos. Ele só dá um valor e a gente vai ter que definir a parcela de cada item para cada produto aqui, para cada produção. Então, eu preparei o seguinte quadro aqui, ó. É um quadro, eu gosto muito de trabalhar em quadros, para a gente ir completando esse quadro, para no final já ter a resposta. Então, ó, como é que é esse quadro? Eu coloco os custos aqui, coloco os produtos e os totais. Matéria-prima da mesa, só 120 mil. Aqui não vai ter nada porque é da mesa. Matéria-prima da cadeira, aqui está zerado e aqui entra os 144 mil. Mão de obra da mesa, entra do lado de cá porque é custo direto e aqui fica zerado. E mão de obra das cadeiras, 100 mil, que já estão no exercício. Só coloquei aqui. E o que faltou então? Para a gente completar essa tabela, que vai ser o final, a resposta final. Eu até coloquei aqui, ó, incompleto. Faltou determinar a parcela de custo indireto para cada produto. Eu sei que eu tenho 50 mil de aluguel da fábrica, mas eu não sei o que é para mesa e o que é para cadeira. Não seria justo, possivelmente, dividir por 2. A gente tem que achar um critério para estimar isso da melhor forma possível, da forma mais justa possível, tá bom? E mesma coisa da energia. Então, é bom fazer em tabela também, porque você já vai observando o total, ó. Observe que eu coloquei todos os custos aqui. Aqui está a interrogação ainda porque eu preciso do custo de aluguel e de energia para poder encontrar. No final tem que bater também a soma das mesas com as cadeiras, dos custos, tem que dar os 574 mil. Então, agora o terceiro passo, que é alocar os custos indiretos. Para isso, vamos ter que achar uma base de rateio, tá bom? Então, vamos lá. O custo de aluguel. Como é que nós vamos ratear esse custo de aluguel que é de 50 mil reais? A gente vai utilizar uma base de rateio. Qual seria uma base de rateio mais justa? No caso, o exercício ele nos dá aqui a área ocupada por cada produção. Ele fala que é 60% da área para produção de mesa, outros 40% para cadeiras. Ele até dá esse valor de 1.000 metros quadrados, mas nem precisa, porque ele já fala que é 60%, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar 60% do aluguel e vamos atribuir às mesas. Então, se o custo total de aluguel é 50 mil, 60%, 30 mil, vai para as mesas. E o restante, 40%, de 50 mil, que vai dar 20 mil, vai para as cadeiras. Entenderam, gente? Como a produção de mesas ocupa 60% do espaço do ambiente lá da fábrica, e você paga o aluguel, ele está amarrado ao espaço, o valor do aluguel, então, ó, se ele ocupa 60%, é justo que ele pegue 60% do custo de aluguel. E se as cadeiras ocupam 40%, é justo que ela pegue 40% do custo de aluguel. Tudo bem? Tome cuidado porque ó, a soma tem que dar o total dos 50. Deu 30 e deu 20, tá bom? Próximo, rateio de custo de energia. O custo de energia
a gente ter que achar uma base de rateio que faça sentido, que tenha uma relação. No caso aqui, ó, hora-máquina. Não são as máquinas que mais consomem energia numa fábrica? Então, quem mais consome hora-máquina vai ter que consumir a parcela maior da energia. Claro que tem energia de iluminação, tem outros tipos de outros consumos, mas a maioria é hora-máquina e também é os dados que nós temos aqui para resolver esse exercício. Seria melhor, no ponto de vista aqui, seria melhor usar essa informação do que dividir por 2, tá bom? Então, é 2 horas para a mesa, 1 hora para a cadeira. Então vamos lá. Ó, para produzir uma mesa são necessárias 2 horas, tá bom? Máquinas. Logo, como foram produzidas 300 unidades de mesas, né, consumiu-se 600 horas máquinas, que é 300 unidades vezes 2 horas máquinas. Já as cadeiras são necessárias 1 hora máquina para produzir uma unidade. Logo, como foi produzido, tá uns errinhos aqui, né? Depois vou até acertar, mas logo como foram produzidas 1.200 unidades de cadeira, foram consumidas 1.200 horas, que seria as 1.200 unidades vezes 1 hora máquina, tudo bem? Então, nós temos o seguinte, para produzir o total de cadeiras, foram gastos 1.200 horas, e para produzir todas as mesas, foram gastas 600 horas. E aí, vamos fazer uma proporção de horas máquinas utilizadas, uma regrinha de 3, para saber. Total de horas máquinas é a soma, né? É 1.800 horas, tá bom? Então, vamos lá. Regrinha de 3 para a gente encontrar o percentual das horas máquinas utilizadas na produção de mesas. Eu quero saber em percentual por quê? Eu quero saber quantos por cento de horas máquinas foram produzidas nas mesas para poder pegar esse porcento e encontrar a minha parcela do custo de hora de energia, né? Contra o custo da energia elétrica consumida. Então, vamos lá. Hora máquina total é 100%. Hora máquina das mesas é X%. Então, vamos lá. Que é, no caso, hora mesa X. Hora mesa por cento. Então, ó, 1.800 horas máquinas é igual a 100% do total de horas máquinas consumidas. 600 horas que foram produzidas de mesas equivale a X%. Logo, as mesas consumiram 33% das horas máquinas totais consumidas na fábrica. Então, ela vai pegar 33% do total do custo de energia, tá bom? E agora, para encontrar o percentual da produção de consumo de hora máquina das cadeiras, faz a mesma coisa, né? O total de mão de obra total das cadeiras é 100%. A hora máquina das cadeiras equivale a X. O total aqui é o total de consumo de mão de obra da fábrica, tá? Inclusive dos dois juntos, né? Das dois produtos. Então, nós temos aqui, ó, 1.800 horas para produzir 100% do consumo da fábrica. Mas 1.200 foram só para a cadeira, que equivale a quantos por cento? Regrinha de 3 simples. Nós encontramos aqui 66,67% da hora máquina consumida na fábrica foi para a produção das cadeiras. Então, a gente fez uma tabelinha só para ficar mais tranquilo aqui. Coloquei aqui, ó, hora total consumida, 600, equivale a 33%. Hora das cadeiras, 1.200 horas, que equivale a 66% da fábrica. Aqui é 66,7, tá, gente? Para arredondar e dar 100% certinho. Então, o que a gente faz aqui? Só aplicar esses percentuais no valor do custo das horas de energia. Então, ó, o custo de energia elétrica para a produção de mesa é 33% de R$80.000, que equivale a R$26.000. O custo de energia elétrica para as cadeiras é aquele 66% vezes os R$80.000, que equivale a R$53.336, que vão ser alocados para a produção de cadeiras. Agora, completando aquele nosso quadro, que era o início lá, que estava incompleto, agora que eu já coloco completo. Então, ó, só colocamos aqui o custo de aluguel que nós encontramos e o custo de energia que nós encontramos também. Então, para produzir todas as mesas, foram consumidas R$256.664. Para produzir todas as cadeiras, foram consumidos R$317.336. A soma desses dois tem que bater aqui, ó, R$574.000. Pode ficar nada de fora.
E para encontrar o custo unitário, basta pegar esse custo total e dividir pela unidade do produto. Então, a unidade da mesa saiu por R$ 855. A unidade das cadeiras saíram por R$ 264,44. Ok? E aí a gente encerra, já está feito o custeio aqui e nós temos o valor da produção total das mesas e o valor unitário de produção aqui da mesa. Inclusive, e também temos da cadeira também, né? Total da cadeira, da produção de cadeiras e o unitário por cadeira. Tá bem, gente? E a gente conclui aqui então esse exemplo da Joca Móveis. Indo para o exemplo do caso SP Sucos, nós temos, basicamente, vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio, tá, gente? Muda o exercício, mas é só observar os custos diretos, indiretos e aqueles dados para vocês usarem como base de rateio, tá bem? Então, vamos lá. Vamos avançando, então. Ó, uma fábrica de SP Sucos produz dois tipos de suco, suco integral e suco ralinho. Os custos diretos são apresentados no quadro 4 e os custos indiretos são apresentados no quadro 5. Então, aqui ele já determina quais são os custos diretos, estão aqui no quadro 4. E os custos indiretos estão aqui no quadro 5, tá bom? Aí eles dão os dados do exercício, ó, foram produzidos 45 mil litros de sucos integral, 55 mil de sucos ralinho. O custo do suco, os custos indiretos de insumos e de depreciação devem ser rateados na mesma proporção da quantidade produzida. Aqui ele já deixa, ó, que os custos indiretos de insumo e depreciação, ou seja, esses 40 mil e essa depreciação de 30, vão ser rateados conforme essa quantidade produzida. São consumidos na máquina 2 kV, né, para a fabricação de 1.000 litros de suco integral e 1 kW para fabricar 1.000 litros de suco ralinho, tá bom? E aí o custo indireto de manutenção deve ser rateado na mesma proporção do custo de depreciação alocado na linha de produção. Ou seja, ele fala que esse custo de manutenção aqui vai ter que ser rateado conforme o consumo de depreciação. E aí a depreciação é qual? É aquela depreciação direta aqui, mais o que nós vamos ter que dividir aqui na depreciação aqui embaixo. A depreciação indireta, é a soma dos dois, tá bom? Esse custo aqui, esse consumo de energia aqui, obviamente, é para a gente poder ratear essa energia elétrica aqui, os 70 mil. Então é só a mão na massa aí trabalhando. Conforme eu falei aí, ó, eu gosto de fazer através de gráfico, de tabela, né? Então vamos lá, custo direto aqui. Nós temos os custos diretos. Ele fala por unidade, então eu multiplico pela unidade litro, achei o custo direto de matéria-prima de suco integral e o custo total de suco ralinho. Então deu 54 para o suco integral e 33 mil para o suco ralinho, totalizando 87 mil reais. A mão de obra total já é total, né? Só coloquei aqui na tabela. Essa aqui é a tabela 4, tá? A única diferença é que lá na tabela 4 ele me deu por unidade, eu tive que multiplicar pela quantidade. Então, o total de custos diretos do suco integral, 164 mil. E do suco ralinho, 98 mil, totalizando 262 mil. Agora, os custos indiretos. Nós temos os valores totais, que é o total do custo indireto das 160 mil, que está aqui na tabela, ó. Mas eu não tenho o que é de cada produto. E aí a gente vai calcular abaixo e colocando na tabela, tá bom? Então, ó, o exercício pede, no caso aqui, para ratear o custo de insumo. A gente vai ratear o custo de insumo conforme a quantidade produzida, conforme solicitado pelo exercício, né? Então, ó, 100 mil litros é o total de produção, é a soma do suco integral com o suco ralinho, que equivale a 100% de produção. Mais 45 mil é o de suco integral, que equivale a quantos por cento da produção? Então, nós vamos encontrar que equivale a 45% da produção. Já o suco ralinho, se você fizer a mesma conta, vai encontrar que equivale a 55% da produção. Então, como ele fala que os insumos vão ser rateados na mesma proporção da quantidade, é só pegar 45% do total do custo de insumo, que é 40 mil, e alocar, que no caso é 18 mil reais, aloca o suco integral. E o suco ralinho? Você vai pegar 55%, que equivale à quantidade, né, a proporção, multiplicar aqui e encontrar 40 mil, então 55% de 40 mil, que
que vai dar 22 mil e vai ser alocado ao suco Halim. Aqui você já alocou então o custo de insumo em cada produção. 18 mil do custo de insumo vai para o suco integral, 22 mil do custo de insumo vai para o suco Halim. E a depreciação indireta? Você vai usar a mesma proporção, porque ele fala também que é pela quantidade produzida. Então, a depreciação indireta é 30 mil. A indireta, tá, gente? A direta já está lá no quadro 4 e já está dimensionado. Então, nesse caso, qual a diferença? Aquela depreciação direta, possivelmente, é de uma máquina que só trabalha para produzir aquele produto. E essa depreciação aqui são de equipamentos, máquinas que produzem ambos os produtos. Então, você tem que determinar aqui a parcela da sua depreciação para cada produto. Não tem uma estimativa objetiva. Lá, na depreciação direta, tudo vai para aquele produto porque só passa aquele produto na máquina, tá bom? Então, ó, 45% do custo de depreciação indireta, que equivale a R$ 13.500, vai para o suco integral. 55% do custo de depreciação indireta, que equivale a 16.500, vai para o suco Halim, tá bom? E o custo de energia elétrica? Aqui ele fala que 2 kW para a fabricação de 1.000 litros de suco integral e 1 K para a produção de 1.000 litros de suco Halim. Então, é só você encontrar aqui a proporção de consumo de cada produção. Então, ó, foram produzidas 45.000 litros de suco integral. Como cada suco integral gasta 2 kW, foram consumidos, então, 90.000 kW. E o consumo de Halim? Foram consumidos 55.000 kW para a produção de Halim, que no total vai dar 145.000 kW consumido. E aí, que é o quilowatt-hora, né? Quilowatt. Qual o percentual, então? Dos 100% que foram consumidos na fábrica, ou seja, 62% foram de 145.000 kW, foram consumidos pelo suco integral. 38% de 145.000 foram consumidos na produção de suco Halim, tá bom? Então, você vai pegar essa proporção e aplicar ao custo de energia. A conta de energia era de R$ 70.000. Então, você vai pegar 62%, que vai dar 43.400, e vai alocar, né, ao custo do suco integral. E o restante, que é 38% de R$ 70.000, você vai alocar ao suco Halim, tá bom? Que vai totalizar aí R$ 26.600. A soma disso aqui, obviamente, tem que dar os R$ 70.000. Então, já está dimensionado mais um custo indireto. E, por fim, nós temos o custo de manutenção. Ele fala que o custo de manutenção ele vai ser alocado conforme o consumo da depreciação. Então, a depreciação direta e indireta, a soma das duas. Para facilitar, eu coloquei no quadro 9 aqui, ó. O custo integral, suco integral, ele consumiu 20.000 de depreciação direta e R$ 13.500 de depreciação indireta. Essa indireta nós encontramos aqui anteriormente, né? Então, consumiu R$ 33.500 de depreciação. Já o suco Halim, ele consumiu 15.000 de depreciação direta e 16.500 de depreciação indireta, totalizando R$ 31.500, num total de depreciação de R$ 65.000 em ambos os produtos. Então, o suco integral, ele consumiu 51,54% dos 65.000 total, que equivale a 100%, e o suco Halim consumiu 48,46% do custo total de R$ 65.000, tá bom? Então, você vai pegar esse percentual e vai aplicar ao custo de manutenção. Logo, o custo de manutenção total foi de 20.000. Então, você vai pegar 51,54% de 20.000, que vai dar 10.380, e alocar o suco integral. E depois você vai pegar os 48.046% de 20.000, que é o custo de manutenção total, que vai totalizar R$ 9.692, e atribuir ao suco Halim. Aí a gente preenche a planilha, né, a tabela anterior, aquela primeira tabela, e nós vamos ter aqui o custeio. Colocando os valores aqui, né, o de insumo que nós encontramos, energia elétrica, depreciação e manutenção, nós temos o custo total indireto de
suco integral, que totalizou R$ 85.208. O custo total dessa produção, que é a soma dos diretos e indiretos, totalizaram R$ 249.208. Já o suco Halim, ele tinha um custo direto de R$ 98.000, mais o custo indireto de R$ 74.792, que totalizou R$ 172.792 para produzir 55 mil litros de suco Halim. Então, o custo total de cada produção é o que está nessa linha, totalizando aqui o custo total de fabricação de todos os produtos de 422 mil, e o custo total de cada um está aqui. E o custo unitário? É só dividir esse custo total da produção pela quantidade produzida. No caso de suco integral, você vai pegar os R$ 249.208 e dividir por 45 mil litros. Isso vai dar um custo por litro de R$ 5,54. Já o custo Halim, do suco Halim, você gastou R$ 172.792 para produzir 55 mil litros. Então, você vai dividir por 55 mil litros e vai encontrar um custo por litro de suco Halim no valor de R$ 3,14. Tudo bem, pessoal? Aí, aqui já está pronto, então, o custeio e você tem o custo de cada produto. Ok? Eu espero aí que vocês compreendam, entenderam, né? Tentem refazer esse exercício, esse próprio exercício, esses dois, e coloquem as dúvidas no fórum para a gente poder ir discutindo e aprimorando aí, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos aí, e eu espero lá no fórum, tá bom?